Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e eu vou falar um pouquinho sobre o livro A Mala de Hannah. Então, gente, antes de eu começar a falar desse livro, eu peço que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque todos eles estão muito bons e vão super te ajudar na sua leitura. Eu vou começar a falar sobre os personagens principais do livro, que são Hannah, a menininha que aparece no decorrer da história, George, seu irmão, Karen Brady, seu pai, Marquetta Brady, sua mãe, e seu tio Lodwick. Essa é a família da Hannah que aparece nas principais histórias que tem no livro. Aí, como ele é de dois lugares diferentes, no Japão tem a Fumiko, que é uma professora, que ela vai investigar melhor sobre a história da Hannah, para contar para os seus alunos. Bom, gente, agora eu vou começar a contar mais detalhadamente a história para vocês. Ela começa em março de 2000, em Tóquio, no Japão. E uma mala, ela chega no centro educacional do Holocausto, lá no Japão. E do lado de fora da mala tinha uma escrita em branca que tinha certas palavras. Hannah Brady, 16 de maio de 1931. Aí tem o nome do local, que eu não sei pronunciar, então vou deixar aqui na tela para vocês. E, bom, tinha uma moça chamada Fumiko, que era a diretora desse local, e várias crianças que estavam visitando lá começaram a fazer um monte de pergunta para ela. E ela prometeu para elas que iria se aprofundar mais na história para poder contar melhor, toda detalhadamente, porque foi do nada mesmo que chegou aquela mala, então ninguém tinha informação de quem era Hannah Brady. Bom, agora em 1930, lá em Nove Mesto, como eu falei pra vocês, a história ela se passa em dois locais diferentes, em Tóquio e em Nove Mesto. Havia uma família, a família Brady, só que eles eram judeus. E a família Brady era Hannah, George e seus pais. As crianças tinham vidas normais, iam para a escola, saíam, brincavam com seus amigos e seus pais tinham diversos empregos. Mas certo dia, as tropas nazistas de Hitler tomaram conta do resto da Tchecoslováquia e a vida da família Brady mudou completamente. Depois disso, eles tinham várias regras que eles tinham que seguir certinho, porque senão dava ruim para eles. Os judeus eles só podiam sair de casa algumas horas por dia, eles só podiam comprar em algumas lojas específicas e eles não poderiam mais viajar, então eles não podiam mais visitar os seus tios distantes que moravam em cidades vizinhas. Então, com isso, o preconceito dos judeus cresceu cada vez mais e ele estava muito forte. E chegou ao ponto das crianças serem barradas da entrada do cinema quando foram assistir sua peça favorita. Isso só foi crescendo durante o tempo, mas eles prometeram um ao outro que iam ser fortes e que iam se divertir com o que tinham. Um tempo se passou e a mãe acabou recebendo a notícia que teria que ser deportada para um campo de concentração. Isso não era muito surpreendente porque já era de se imaginar que isso aconteceria. As coisas ficaram muito difíceis para a família Brady depois que isso aconteceu, mas as crianças tentavam ficar super animadas e à espera que a mãe voltasse. Ela sempre mandava cartas contando como estavam as coisas e fazendo várias perguntas para as crianças. Com isso, não muito tempo depois, e não surpreendente também, o pai das crianças também teve que ser deportado. Eles passaram depois disso a morar com seus tios na cidade vizinha, mas o bom era que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana o pai mandava uma carta para as crianças, mas George só lia as partes felizes para sua irmã. No dia 14 de maio de 1942, chegou uma carta na casa dos tios dizendo que as crianças teriam que ser apresentadas no centro de deportação de Trebek. Bom, não uma notícia nada boa para elas, porque elas teriam que ser separadas de suas famílias e serem deportadas para um campo de concentração. O Museu do Holocausto ele estava recebendo um número inestimável de visitantes, e isso era mais uma motivação para a Fumiko continuar sua procura sobre Hannah. Ela acabou conseguindo uma conferência lá na Inglaterra, e dali ela iria para Praga, que é a capital da República Tcheca, 2 horas de carro de Terezinha. As crianças chegaram em Terezinha tarde e infelizmente elas foram separadas, depois de serem deportadas. Voltando para o Japão, Fumiko chegou a Terezinha e estava fechado infelizmente o museu, mas para sua grande sorte, ela achou informações sobre os Brady com uma funcionária e acabou encontrando ainda vivo o irmão de Hannah. Agora, em Terezinha novamente, as crianças encontraram a avó, que morreu um tempo depois de chegar lá. Depois, a menina descobriu que levariam seu irmão embora de lá. Bom, Fumiko entrou em contato com Kurt Katok, que era um colega de George, de beliche, e acabou descobrindo onde ele morava.
Ela enviou uma carta para o Canadá, onde era a residência de George, e quando ele recebeu essa carta, fez lembrar ele sobre Hannah e a dor que ele sentiu quando descobriu que nunca mais ia vê-la. Agora, voltando para a história do livro, a Hannah morreu dia 23 de outubro de 1944, depois de chegar em Auschwitz. Foi uma coisa muito triste, porque ela acabou morrendo em uma câmara de gás. E, já era meio que de se esperar por ela ser judia e tá indo para um campo de concentração, mas é muito triste mesmo assim. Lá em Tóquio, agora, Fumiko, por ter descoberto onde o George morava, levou as crianças dela para conhecer ele e elas ouviram histórias diretamente da boca dele sobre Hannah. E é isso, esse é o resumo do livro. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião e o que eu achei e os pontos mais importantes desse livro. Bom, eu achei esse livro muito interessante porque ele mostra o cotidiano de uma menina que teve sua vida totalmente afetada pela guerra. Essas histórias elas devem ser contadas para que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Eu acho isso muito importante porque com certeza afetaria nosso dia a dia de hoje se os nazistas voltassem a atacar como eles fizeram nessa época. Esse livro também tem muitas imagens que pode te ajudar a entender melhor as histórias de Hannah e se sentir tipo lá dentro, sabe? Como ela vivia. E eu acho que vale muito a pena você ler porque ele é super rapidinho. Acho que deve ter umas 100 e poucas páginas. E é uma história gostosa de se ler. E tem muitas pessoas, eu pelo menos fui uma delas que chorei enquanto lia, porque senti a dor da Hannah e não é uma coisa legal. Mas a história é linda, emocionante e realmente Hannah fez muita história para contar. Bom, eu acho que essa obra é muito importante para os dias de hoje, porque alguns jovens e alguns adultos também, que diríamos que têm as coisas de mão beijada e não sofrem nenhum tipo de preconceito, eles iriam entender a dor que os judeus passaram com os nazistas e claramente iriam se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas iriam fazer isso, como muitas pessoas também não iriam, mas é legal você saber da história, é legal você entender, é legal você sentir, entende? Bom, falando um pouquinho da autora Karen Lavigne, ela tem diversas outras obras que eu vou deixar aqui na tela, caso vocês tenham interesse de ler alguma delas. Aí vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam. E não esqueçam de ler o livro A Mala de Hannah, que é o principal que a gente tá falando. Mas então foi isso. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijo!